Estamos recebendo aqui no Jornal Centro-Sul o fisioterapeuta Ricardo Albano, que fala hoje sobre fisioterapia traumato-ortopédica. Doutor Ricardo Albano, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Arivan, boa tarde a todos que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui. Bom, o que é fisioterapia traumato-ortopédica? Arivan, a fisioterapia traumato-ortopédica é a área da fisioterapia que lida com as disfunções relacionadas ao aparelho locomotor de maneira geral, não só com traumas diretos, né, que são aqueles traumas ali onde a gente tem fraturas, mas traumas indiretos também, lesões ligamentares, lesões articulares degenerativas, contusões musculares e principalmente as que são relacionadas à prática esportiva e ao gesto esportivo em si. Bom, esses traumas, eles são mais comuns atualmente, porque tem muita gente praticando esporte, quando a gente assiste jogo, vê atletas sendo derrubados dentro de campo, enfim, alguns às vezes até são afastados, né, ou se afastam por uma questão de necessidade de recuperação. A traumato-ortopedia, no caso, ela é mais comum em determinadas faixas etárias? Olha, Ivan, assim, se a gente for prestar atenção no pessoal que está praticando atividade esportiva de maneira profissional, o esporte que mais machuca disparado é o rugby, seguido do futebol americano, e em terceiro lugar vem o futebol que a gente conhece, que é o mais praticado aqui no Brasil. A faixa etária que mais sofre com esse tipo de lesão são as pessoas aí na faixa de 30 até 50 anos, que é onde está a maior parte da população que pratica atividade física de uma maneira mais intensa hoje em dia. Ou seja, aquela pessoa que corre, mas não corre só pela saúde, corre para participar de uma corrida de rua, corre para correr a maratona da São Silvestre, ou então que pratica a musculação voltada para algum tipo de competição. Falar em competição, nós tivemos aqui recentemente, mais precisamente no final de semana próximo passado, o Pix Pro Race, que teve mais de 1.000 inscritos e mais de 900 participantes, porque houve aquela história da testagem e tal, então foram mais de 900 participantes. Esse tipo de situação é comum também no ciclismo? Sim, no ciclismo a gente tem um índice aí de machucado para as pessoas, mais na região lombar especificamente. Mas o ciclista aí que participa desse tipo de competição é uma pessoa que faz um treino semanal aí de 100 a 300 km por semana de rodagem, então é uma quantidade de rodagem alta. Para poder ter uma performance a nível competitivo, ele não pratica só o ciclismo, ele tem que fazer alguma atividade para dar um reforço muscular, para trabalhar o condicionamento dele de outra forma, às vezes musculação, às vezes faz natação também, às vezes corre, porque tudo isso de maneira global vai influenciar para a performance dele na bicicleta. Então, o fisioterapeuta traumato-ortopédico, que é uma especialidade, né, da fisioterapia, no seu caso, como é que existem recomendações mais específicas para esse conjunto aí de modalidades esportivas? Sim, hoje na questão de prevenção de lesão, o que a gente tem de mais correto é que as lesões não são uma coisa única, elas são uma coisa muito multifatorial. E envolvido dentro de todo esse arcabouço está aí volume de treino que tem que ser bem controlado, capacidade de geração de força e potência, qualidade de amplitude articular, qualidade de sono, alimentação, tudo isso envolve o atleta, ingestão de líquidos, a gente tem aí também a questão do treino preventivo também, ele precisa passar por uma recuperação semanal, o intervalo entre os treinos é importante, então quando a gente soma tudo isso ao tempo de prática de atividade, porque isso também influi para ele se machucar ou não, toda atividade ela tem um período ali onde existe uma curva mais comum por exemplo, na corrida aí, uma vez a cada 6 meses é o normal de uma pessoa que corre com frequência de 3 vezes por semana se machucar. Então, quando a gente tem o controle de todos esses fatores, a gente consegue fazer com que aquele atleta ele tenha uma durabilidade maior dentro da prática do esporte sem se machucar. Os atletas geralmente são pessoas jovens, se bem que no caso do ciclismo, por exemplo, percebe-se pessoas, inclusive da terceira idade, fazendo atividades. Quem é que se cuida mais? São as pessoas de uma idade mais avançada ou são os jovens? Tem como mensurar isso também? A gente vê que é uma coisa muito equilibrada, na verdade, né? E as pessoas que mais procuram se cuidar são aqueles que já tiveram algum problema muito sério relacionado a alguma lesão por questão de negligência. Então, a pessoa, quando ela negligencia alguma coisa que aconteceu com ela,
aquela dorzinha que apareceu, vem acompanhando ela há 1 mês, 2 meses e ela não trata, ela não procura identificar o que é e corrigir, ao longo do tempo isso vai levar ela para um problema muito maior, e esse problema maior, a resolução é um pouco mais demorada. Então, quando a pessoa já tem passado por esse processo, já tem essa vivência, ela começa a ter um pouco mais de atenção aos sinais e começa a se cuidar um pouco melhor. Bom, o fisioterapeuta Ricardo Albano trabalha em Teresina e lá no Instituto Trata, Isso. lá na capital do estado. Como é que tem sido essa demanda agora? Por exemplo, estamos aí na pandemia ainda, mas existem sinais de que há uma possibilidade de saída gradativa com esse aumento da vacinação. Como é que tem sido isso lá no Instituto Trata? É possível fazer e mensurar essa questão da demanda? Sim, a demanda tem aumentado bastante, até porque com o advento da pandemia, muitas pessoas se desesperaram para praticar atividade física e fazem isso de qualquer forma e sem orientação, o que é ruim porque isso faz com que a pessoa se machuque mais rápido. Então isso aumentou a demanda, a procura pelo serviço também, porque tem muita gente praticando atividade física, fazendo isso de toda forma, o que não é legal. O ideal é que você passe por uma coisa preventiva, para você conseguir identificar todos esses pontinhos que a gente elencou aqui, para poder te liberar para atividade física sem nenhum problema. Então que você comece ela em paralelo com outra atividade que vai beneficiar naquilo. Então a demanda aumentou muito por conta disso. Muita gente dentro da pandemia deixou de seguir esse esquemazinho também, e o número de pessoas que machucou também foi muito maior, até porque academias fecharam, então quem ficou ocioso em casa resolveu começar a correr, ou então corria 30 km por semana, começou a dobrar esse valor, e isso aí trouxe esses prejuízos para a saúde. E como é que deve ser essa retomada? A pessoa deve passar por uma espécie de acompanhamento profissional? Como é que deve acontecer essa retomada, para a pessoa não ter problemas maiores? Essa retomada ela tem que ser gradual, né? Tudo tem que ser lento e gradativo, é um degrau de cada vez, e quando isso acontece, a gente tem que ter em mente que o trabalho é sempre multiprofissional. A gente precisa da equipe bem alinhada entre fisioterapeuta, médico, educador físico, treinador, as pessoas que estão mais próximas ali daquele indivíduo, elas precisam estar na mesma linha de pensamento e de posicionamento, sabendo o que cada um está fazendo para poder o atleta ou o praticante de atividade física ele se beneficiar daquilo. Quanto melhor ele estiver sendo cuidado, melhor ele vai render e menor a probabilidade dele de ter que procurar o serviço para cuidar de uma lesão, porque isso aí vai fazer com que ele tenha que de repente parar a atividade durante um tempo. Bom, Teresina tem aí cerca de 900 mil habitantes. Essa demanda das pessoas que chegam ao Instituto Trata, que é onde o senhor atua e é diretor também lá do Instituto, como é que a chegada desse pessoal é uma demanda espontânea? É possível mensurar também o que chega através do profissional de educação física e do profissional médico? Sim, a gente consegue mensurar isso, até porque a gente sempre faz questão de entrar em contato com o profissional da educação física e com o médico que atendeu essa pessoa. A gente conseguiu fazer essa linha de proximidade, o que é bom, mas a maior parte da demanda é uma demanda espontânea. São as pessoas que já nos conhecem de alguma forma, a gente sempre faz questão de estar participando dos eventos. Eu pratico 3 esportes, as minhas sócias também, todas praticam atividade física, e a gente fica muito próximo das pessoas. Então, isso faz com que gere uma confiança, a pessoa chega de maneira espontânea, a gente percebe no momento de uma avaliação se tem a necessidade de encaminhar para um profissional médico, ou de pedir que a pessoa passe com um nutricionista, ou de entrar em contato com o treinador dela para também dar o feedback do que a gente achou, e a gente faz isso. Bom, então, pelo que o senhor fala, quem quer cuidar da sua saúde física ou fisiológica, não sei qual é o termo aí que se utiliza, passa até pelo nutricionista, você falou de o educador físico, o médico, o fisioterapeuta. Entra mais alguém aí nesse rol? Sempre tem espaço para entrar alguém de acordo com a especialidade, né? Hoje em dia as pessoas que estão procurando se cuidar, elas fazem acompanhamento com ortopedista, com nutrólogo, com médico do esporte, com um educador físico, tem a parte de nutrição, que também é muito importante, e com o fisioterapeuta. Então todo mundo tem que estar alinhado, tem que estar trabalhando ali certinho e ajustado para que a pessoa se beneficie o máximo possível da prática da atividade. Bom, para concluir, quais são assim dicas bastante objetivas para quem quer ter assim o máximo que puder
a plenitude da sua saúde física para a prática dos esportes e de exercícios? Pratique atividade física regular, beba muita água, durma bem, alimente-se bem e, principalmente, se aparecer alguma dor, não negligencie essa dor. Procure saber o que está acontecendo com você, procure pessoas que são capacitadas para entender o seu problema, porque a dor é de uma complexidade muito maior do que só um dano estrutural, só um machucado ali na região. Agradecemos aqui a presença, a participação do fisioterapeuta Ricardo Albano, que tem especialidade em fisioterapia traumato-ortopédica, do Instituto Trata, lá em Teresina. Desejar uma boa tarde e boas atividades. Obrigado, Ivan. Boa tarde a todos aí. Um bom sábado a todos que estão nos assistindo. Foi um prazer estar aqui.